Salvador. Digno, digno, digno é o Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Pedro, capítulo 5, verso 10. Pedro 5, 10. Oh Jesus, Tu és um rio que transborda. Tu és a fonte, uma fonte de água viva para a sua igreja. E a esse eterno convite, quem tem sede, venha e beba, beba da água da vida. Ah, esse convite da parte do Pai, do Filho, do Espírito. Aleluia. 1 Pedro 5,10. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém? E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amado Espírito Santo, nos ajude nessa noite a entender a sua palavra. Amado Espírito Santo, restaura o nosso coração, que nós venhamos ter uma mente ligada ao trono da graça, que nós venhamos, ó Deus, a buscar de Ti o consolo necessário para vivermos nessa terra. Espírito Santo, o Senhor conhece cada homem, cada mulher que está nessa casa. Deus, que o Senhor possa de encontro ao que cada um precisa. Que o Senhor venha jorrar no coração da Tua igreja palavra do Seu coração. Pois temos fome e sede do Senhor. Temos fome e sede da Tua palavra. Temos fome e sede do pão da vida. Temos fome e sede da água transbordante do Espírito em nós. E xarabalabalabaxora namanaia rebabá. Oh, amado Espírito, transborde, transborde na sua casa. Ei, transborde na sua casa. Ei, xarabarabarabababás. Aleluia. Podei-vos assentar. Hoje é o dia que nós terminamos a nossa campanha de 40 dias. Fala assim, glória a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos amparado. E para fecharmos esses 40 dias de oração e de jejum, esta palavra vai ministrar o nosso coração. Você acredita que Jesus te ama? Nossa, que delícia. Fala para ele, Jesus, que gostoso, o Senhor me ama. Está mal-humorado hoje? Está triste? Está chateado? Mas se tiver, Ele te ama também, a mesma coisa. Ele só te oferece uma graça. O que é graça? Capacitação para vivermos os desafios nessa terra. Quem que tem desafio nessa terra? Dá para levantar uma mão, um pé, outro pé. Dá para ficar de pé? Cada um de nós tem desafios aqui nessa terra. Fala, glória a Deus. Sou mais que vencedor. Porque eu tenho o Espírito de Deus em mim. Aleluia. Querido, e foi assim que Pedro escreve essa carta à igreja perseguida. Uma igreja que estava debaixo de sérios, grandes sofrimentos e perseguições. E ele escreve essa carta para fortalecer o coração dos irmãos. E nessa carta, eu vou trabalhar apenas o verso 10. Mas nos versos anteriores, cada verso, cada capítulo, Deus traz uma mensagem de fortalecimento para a igreja. E isso é para mim e para você hoje. Porque cada um de nós passa um tempo diferente da sua história. Tem uns que estão passando desafio no físico.
Tem uns no financeiro, tem uns no casamento, tem outros com os filhos, tem um no trabalho. Então cada um de nós está sendo treinado. Gente, que povo de fé! Você já viu aquele treinamento de exército, né? Aquele treinamento de exército lá é sofrimento puro. Mas já viu que sempre se destaca um soldado daquele sofrimento, e que ele é condecorado, que ele sobrevive às humilhações, sobrevive ao exercício físico, e ele recebe as condecorações. Amém? Não, é isso aí, gente. Imagine você naquele grande dia, sei lá, com o peito estufado, falar: nossa, hoje é o dia que eu vou encontrar com meu rei face a face. Esse é o dia que eu vou. E pensa no seu rei. Chega pra cá, filho querido. Venceu. Venceu. Então Pedro, ele traz essa carta para essa esperança, para essa igreja, para falar com eles: olha, a sua casa não é aqui. Você tem uma morada eterna em Cristo Jesus. Você vai ter um lugar de paz, de alegria, sem dor, sem enfermidade, sem medo, sem ansiedade, sem depressão. É isso mesmo, igreja, me ajuda a orar, uai. Um tanto de coisa boa dessa, a gente ficar calado. Falar: meu Deus, eu estou aí, Jesus, eu estou aí. Aleluia, glória a Deus. Então ele começa a falar o seguinte: olha, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou para a eterna glória. Aqui eu preciso entender que a graça oferecida nesse contexto é para que o povo que estava passando muitas dores, muito sofrimento, Pedro vai e fala assim: olha, existe um poder que Deus deu para Cristo, para aqueles que o recebem, serem novas criaturas, para aqueles que o exterior pode estar massacrando, mas no interior está levantando uma bandeira, declarando: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. E essa igreja, nessa luta que estava, e que nós também passamos aqui, eu preciso de olhar o alvo. Meu alvo é Cristo. Se você parar na perseguição, se você parar na dor, você não vai caminhar. Você vai ficar parado. E o Senhor não se agrada que a igreja que começou bem pare, porque foi almejada por Satanás. Quem que nunca passou por alvo? Desde o dia que você aceitou Jesus, vou te dar uma notícia: exército do Senhor. Desde o dia que você aceitou Jesus Cristo, tem um alvo assim, ó, em você. Todo lugar que você vai ser alvo. Satanás falar que lá é filho, ó, que lá tem marca. Bombardeio nele, bombardeio nela. Aquele ali também tem marca. Bombardeio. Olha a fraqueza. Qual que é a fraqueza deles? Qual que é a carência deles? Começa a atacar aí. Começa a atacar para cair. Qual que é? Tem experiências na infância de sérias coisas que aconteceu, e por isso é um adulto travado. Trabalha aí, que eles vão cair. Mas o Senhor fala que, olha, igreja perseguida, há uma graça em Cristo Jesus para te levar para a glória. A primeira graça é o sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Eu amo essa parte de Efésios que fala assim: e Ele nos amou. Que delícia! Fala assim: nossa, e Ele me amou. Sinta esse amor de Jesus falando com você. E Ele me amou. Se você não sentiu o amor de ninguém,
Saiba que a sua origem, aonde você veio de um lugar, de um útero espiritual, amado e amada. Essa é a verdade. O resto é mentira. Você tem que crer na verdade. Então aqui ele fala, olha, a primeira graça, por amor, um Deus grande olhou, nos amou e elaborou um plano de salvação. E esse plano de salvação, para que a mesa do Pai, ela aumentasse de tamanho, para que muitos filhos sentassem nessa mesa. E Ele coloca essa mesa, para que eu e você nos assentemos. Não porque nós somos bons, mas quando Ele olha para mim e para você, Ele vê Jesus. O glorioso, o maravilhoso, o santo, o digno, o vencedor, aquele que era, que é e será o mesmo Deus, o noivo, o vencedor. Ele olha para mim e para você e vê. Você tem que se olhar como Deus te vê. Para de ficar chorando as murrinhas e vai falando, Deus, eu estou muito ruim hoje mesmo. Mas se você tiver de chorar, vai para o seu lugar secreto. Chora lá, no seu lugar secreto. Conta para o seu Pai. O Espírito Santo está em você. Essa graça te capacita a orar. Crente que não ora, peca. E crente que ora, não peca. Se você ora, você não vai pecar. Então a oração, igreja, Deus está colocando no meu coração, para que nós busquemos o batismo do Espírito Santo. Nós já somos barulhentos, é natural, mas o Senhor quer mais barulho nessa casa. Ele quer que nós aprendemos a liberar os céus nessa casa. E qual a forma de liberar os céus nessa casa? É sermos cheios do Espírito Santo de Deus. É sermos assim, ó, obsessão. Falei, eu quero Ele, eu quero. Ah, eu tenho que abrir mão disso. Eu vou abrir porque eu quero carregar a arca. O que carregar a arca? Carregar a presença. Carregar a presença. Eu preciso entender que tudo que eu preciso para carregar, a graça de Deus nos conduz. Não há pecado maior do que a graça de Deus. Satanás, ele trabalha na carência. O que é carência? Um combustível de amor vazio. O combustível de amor vazio faz homens e mulheres buscar esse amor em qualquer lugar. Em outros amores, em compras exageradas, em algum lugar. E o Senhor está ensinando para a gente. Há um lugar que já foi preparado na eternidade para mim e para você. O seu quarto de oração. Seja no meio do mato, seja atrás da casa, seja no fundo do quintal, seja dentro do banheiro, seja aonde for. Mas que você levante uma bandeira de oração dentro da sua casa. Por quê, pastora? Com a oração vem poder. Com a oração atrai o batismo do Espírito Santo. Lá no Pentecostes, o batismo do Espírito Santo veio porque eles oraram e perseveraram. Sem orar e sem perseverar e insistir, não vai ter batismo do Espírito Santo de Deus. E a igreja precisa se capacitar nesses últimos tempos, para que nós possamos brilhar e exalar a luz de Cristo. Então ele fala assim, olha, existe uma graça para você, igreja perseguida. Perseguida por quem? Perseguida por homens. Perseguida por quem? Por forças humanas, por forças espirituais, por homens, por demônios. Então uma igreja que estava sendo assolada, ele fala assim, olha, amada igreja, há em Deus força para vencer um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E ele continua falando que quem é Pedro? Pedro é o apóstolo que negou Jesus. Pedro é aquele que declarou amor a Jesus, e no dia da pressão ele nega Jesus. Então esse homem, ele pode falar do que é receber graça quando não se merece graça.
Esse homem tem uma estrutura para falar de experiência e autoridade, o que é receber esse amor de Deus, essa graça de Deus. Uma imagem linda que sempre veio ao meu coração. Eu penso Jesus se aproximando e Pedro lá, mexendo no barco, mexendo na sua pesca. E Jesus vai ao encontro dele. Entende, igreja? O mais forte, ele sempre vai ao encontro do mais fraco. Não importa se ele está certo ou não, ele sempre vai ao encontro do mais fraco. E quando ele foi ao encontro de Pedro, não foi para condená-lo, não foi para tirar a posição que Deus havia dado a ele. Quando ele vai a Pedro, naquela graça, Jesus é a própria graça, ele se encontra com Pedro para reconduzi-lo ao propósito. Amém, igreja? Não é castigar, punir, é reconduzir ao propósito. E isso é graça. Então esse homem experimentou graça. Quando nós tropeçamos, há um Deus que nos ajuda a levantar e não nos deixa prostrar. Há uma glória, e essa glória, parte dela nós podemos experimentar aqui na terra através da nossa busca, através da nossa santificação, através da nossa mudança de comportamento. Outra glória é quando a vinda de Jesus, é quando se estruturar o que o Senhor tem no final dos tempos. Então ele fala assim: olha, essa graça vai te capacitar, porque quando vocês vão padecer um pouco, repita comigo, padecer um pouco. Sofrimento não mata crente, sofrimento fortalece crente. O inimigo, ele urra, ele grita para que os crentes abram a boca e desistam do seu Deus. Mas aquele filho que já experimentou o coração do Pai, a vida do Pai, ele pode até chorar, mas ele chora nos pés do Senhor. Porque pode padecer um pouco. O que é provação? A provação é um exercício para que nós possamos fortalecer os nossos músculos morais, os nossos músculos espirituais. Então a prova não veio para te matar. Cutuca o irmão, fala: a prova não veio para te matar. Mas você precisa colocar na perspectiva de Deus. Se você colocar na do homem, você está perdido. Você vai chorar, murrinhar, querer desistir da vida, querer morrer. Mas se você coloca na perspectiva de Deus, fala assim: olha, se Deus me fez, se Deus me criou, para que eu vou ficar chateado com Deus? Ele fala assim: olha, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, pois juntamente com a provação ele proverá livramento de forma que podeis suportar. Então não há nada que vem para nós que nós não possamos suportar se nós estamos em Cristo Jesus. Há essa provisão do Senhor. E olha o que essa prova faz. Ela fala assim, ó, primeiro, ela vai te aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? É prover aquilo que é necessário, aquilo que está faltando ao seu caráter. Prova trabalha no caráter da gente. Toda prova mexe no caráter. Então significa que aquilo que está faltando vai sendo aperfeiçoado. Ele vai completar. Então quando vier a dor, não deixa Satanás ganhar lugar no seu coração. Fala: Deus, eu sou sua filha. O Senhor é o meu Pai. Eu estou nas suas mãos. Satanás, eu não aceito que toque na minha vida. Mas a sua disciplina me ajuda a aprender com ela. Me ajuda a me esconder no Senhor. Porque quando a gente se esconde em Deus, os nossos sentimentos não nos destroem. Quando a gente fica exposto ao mundo e às carências do mundo, os sentimentos, cada um de nós tem um fracasso de uma área na vida.
Não tem ninguém que fala, eu sou 100%, eu não tenho fracasso em nenhuma área. Cada um de nós tem um pontinho de dor para nos ensinar a fortalecer diante de Deus. Tem uns que tem um pontinho, tem gente que tem 2, tem gente que tem 3. Ah, não, eu não quero 3, um só tá bom. Mas, querido, quem nos fez sabe o tanto que os nossos ombros aguentam para carregar. Sabe? Então não fique triste, porque o seu Deus não dorme. O seu Deus não esqueceu de você. O seu Deus não esqueceu da sua família. O seu Deus não esqueceu das promessas. Então é confiar nele, é ficar firme nele. Não ache que você é o único que está sofrendo. Um monte está sofrendo. Inclusive tem uns que estão morrendo por amor a Jesus nesse momento. Então aí vem, para aperfeiçoar o que está faltando, para firmar. O que é firmar? É trazer firmeza. É trazer firmeza em Jesus. É trazer firmeza no Evangelho. O Evangelho não é um culto de quarta, um culto de domingo. O Evangelho é uma pessoa que nos transforma. Aleluia. Fala assim, e nos fortificará. O que quer dizer isso? Vai te dar força. Ele está falando assim, ó, você vai padecer, mas eu vou te dar força. Fala assim, glória a Deus. Irmãos, faz um negócio, lembra disso. Quando você estiver na prova, se estiver bem ruim, você fala chorando, fala assim, ah, Satanás, eu posso estar chorando agora, mas eu vou ser usada como uma espada afiada para saquear o inferno. Contra-ataque. Não deixa a sua dor te julgar, nocaute. Contra-ataque na palavra. Chora, chora 1 dia, 2 dias, 3 dias e pronto. Fala, agora é hora. Jesus, o que eu posso fazer? Porque Satanás quer que você fique com medo e encolha. Você não tem que ficar com medo. Agindo Deus, quem impedirá? Tem 1/3 dos capetas solto. Tem 2/3 de anjo que luta por você. Para cada demônio tem 2 anjos. Caceta esse. É isso aí. Ter fé. E ele fala ainda assim, olha, e te fundamentará. Qual é o nosso fundamento? Qual o fundamento que você está levantando a sua casa? Se a sua casa ela é construída na areia, quando as dores, as perseguições vierem, vai cair. Mas quando você coloca a sua casa, que é a rocha, que é Jesus, a tempestade vem, as dores vêm, o vento vai para lá, vai para cá, mas você fala, eu estou em Cristo. Fala para sua alma, até ela ter força, até ela acreditar. Vai repetindo para ela. Tem hora que ela não gosta de aprender não, mas você vai repetindo, até que ela aprende, que ela vai aprender. E ele fala também o seguinte, essa parte aqui, deixa eu ver. Fala assim que nós fomos enxertados, recebei com mansidão a palavra de Deus, que foi enxertada para salvar as vossas almas. Isso está lá em 1 Tiago 1:21. Lê o capítulo todo, maravilhoso. O que é enxerto? Eu pego uma planta de uma base firme, forte, não é isso? E pego outra mais fraquinha, corto, pego essa forte, corto. Por exemplo, um pé de goiaba vermelho. Ele é forte, o outro está lá mirradinho, cai para lá, cai para cá. Pega da goiaba vermelha que está forte, já está com as raízes estruturadas. Corta as pontinhas, enxerta, amarra. Com o tempo, a goiaba que é vermelha foi enxertada por goiaba branca. O fruto vai ser o quê? Misericórdia. Branca. Vocês nunca fez enxerto? Para que eu vou colocar um galho branco para nascer vermelho? Você já é vermelho. Não. Eu faço um enxerto para que essa planta
A árvorezinha, o pé de goiabeira dá 2 frutos, goiaba vermelha e goiaba branca, na mesma árvore. Então o enxerto é para juntar 2 espécies, uma mais fraquinha com uma mais fortinha, para dar o fruto. Então o fruto da goiaba vermelha, a seiva da goiaba vermelha, vai passar por ela, vai para o galho da goiaba branca, vai fortalecendo, e o fruto da goiaba é branco, e do lado de cá é vermelho. Entendemos? Mas ele fala assim, ó, a palavra foi enxertada. Isso quer dizer o quê? Em nós. Como que a palavra foi enxertada em nós? Isso aqui, ó. Foi colocado dentro de nós. Então uma natureza ruim, uma natureza rebelde, uma natureza teimosa, a palavra enxertada, que é a pessoa de Cristo em nós, ela está em nós. Eu preciso começar a frutificar. Aquela pessoa que sem a palavra é amargo, não perdoa, quando a palavra é enxertada, qual o fruto que ela vai dar? Perdão. Perdão. Porque a palavra, ela precisa mudar sua natureza. Se ela não mudar sua natureza, você é um religioso e uma religiosa que só fala que crê, mas não vive uma transformação em Deus. Porque o evangelho enxertado, ele muda a minha natureza. Aquele que não tinha domínio próprio, brigava por conta de tudo. A palavra enxertada, a pessoa vai ter o quê? Abra a boca. Vai ter o quê? Isso, domínio próprio. Porque a palavra de Deus está em nós, gente. A palavra precisa mudar a gente. A palavra precisa trazer vida para a gente. Então a palavra enxertada, colocada em nós, precisa trazer mudança à nossa vida. E os nossos frutos precisam ser os frutos que a palavra de Deus fala que vai gerar em nós. Quais? A paz, a alegria, bondade, domínio próprio, mansidão, amor. Isso é fruto de palavra enxertada. Coloca a mão em direção ao seu coração. Os diáconos podem preparar a ceia. Senhor, nós somos gratos, ó Deus, porque o seu cuidado tem nos alinhado ao evangelho. As correções do Senhor têm nos levado a desejar, a termos frutos da palavra, a termos fruto, porque a palavra é Jesus. Nós queremos nos parecer com Jesus. Nós queremos andar como Jesus, falar como Jesus. Que essa natureza difícil, que essa natureza teimosa, seja submetida à palavra. E tudo que sair de nós precisa passar pelo enxerto da palavra que nós recebemos em nós, para que venha ter mudança de vida em nós. Porque grande é o Senhor. Espírito Santo de Deus, que nas provas nós não venhamos a desistir, que nas provas nós venhamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e sermos fortalecidos nele, e sermos fortalecidos pelo seu amor. Que todo desânimo, que toda preguiça espiritual caia por terra. Deus, que nós venhamos, ó Deus, a ansiar estar com o Senhor, a termos um lugar secreto na nossa casa. Senhor, nessa noite de ceia, de entrega, de campanha, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor é grande, que o Senhor é forte, que o Senhor é poderoso. Senhor, nós entregamos o jejum, nós entregamos as nossas orações de 40 dias de milagre, porque nós sabemos o Deus em que nós temos crido. E nós podemos nos assentar na mesa, porque a mesa é um lugar de cura, é um lugar de restauração, é um lugar de vida. A mesa foi um lugar comprado pelo sangue precioso de Jesus. A mesa é um lugar reservado, aonde que o Espírito Santo nos faz assentar com temor na mesa do Rei,
Porque na mesa do rei tem um lugar preparado para os filhos. E a tua noiva, a tua igreja, são os seus filhos. Louvado seja Deus. Quem for participar da ceia, coloque sobre os seus pés. Os diáconos podem servir em nome de